Hoje, queridos, eu quero trazer uma palavra para vocês que tem matutado dentro do meu coração. Como é que fazemos para discernir se aquilo que estamos sentindo e as escolhas que estamos fazendo, se essas coisas são vontade de Deus para a nossa vida ou se são desejos que nascem apenas no nosso coração? Quantas vezes a gente toma decisões na nossa vida e a gente diz: ah, mas eu senti de Deus, eu sinto que é o que Deus quer. E aí lá na frente, depois, nós precisamos ficar explicando para as pessoas por que que deu errado. Porque as pessoas nos questionam: ué, mas não era a vontade de Deus? Se era a vontade de Deus, por que que tudo que você fez deu errado? Mas não era essa a direção que Deus estava dando para a sua vida? Então por que que as coisas não correram conforme você tanto esperava? Pode ser que algumas vezes aquilo que chamamos de vontade de Deus, na verdade, seja um desejo muito grande que tenha nascido no nosso próprio coração e que tenha nos feito pensar é a vontade de Deus, quando na verdade não é. Lá em Romanos capítulo 12, versículo 2, o apóstolo Paulo ele vai dizer: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para a sua vida. Essa vontade, ela pode e deve ser conhecida, discernida e seguida. Em outras palavras, a vontade de Deus precisa ser conhecida, entendida e então seguida. Com base nisso, eu quero falar com vocês sobre 4 maneiras de identificarmos se aquilo que estamos sentindo é a vontade de Deus ou se aquilo que estamos sentindo tem mais a ver com o nosso desejo pessoal. A primeira coisa, e eu quero que você tome nota, se você puder, ou guarde dentro do seu coração, é que a vontade de Deus, ela não é limitada só a você. A vontade de Deus, ela não gira em torno do seu bem-estar. A vontade de Deus, ela passa por você, mas ela sempre alcança mais pessoas do que só você. Em detrimento disso, a nossa própria vontade pessoal, geralmente, ela é egocêntrica. A nossa vontade pessoal, ela passa pelo nosso bem-estar, independente se aquilo vai ser bênção ou vai alcançar outras vidas, ou, quiçá, se aquilo vai fazer até mal a outras pessoas. Lá em Gênesis capítulo 12, versículo 2 e 3, o Senhor, quando está falando com Abraão, ele diz assim: olha, eu te abençoarei e tu serás uma bênção. E Deus completa falando com Abraão: e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então guarde uma coisa: você quer começar a identificar se aquilo que está dentro de você nasceu de Deus ou nasceu do seu desejo pessoal? Se pergunte: isso que eu tanto quero beneficia apenas a mim? Ou isso que eu tanto quero passará por mim, mas também será bênção para outras pessoas que estão perto de mim? A vontade de Deus nunca é egoísta. A vontade de Deus, ela passa por indivíduos, mas ela alcança coletivos. A vontade de Deus, como eu disse agora há pouco, ela começa em você, mas ela precisa se expandir.
Existem alguns exemplos, por exemplo, a Jonas. Quando Deus chama Jonas, Deus fala: Jonas, vai para Nínive. Essa era a vontade de Deus. Mas no desejo pessoal de Jonas, o que ele escolhe? Ir para Tarsis. Porque o interesse pessoal dele era se manter vivo, era se manter estável, era ter a vida equilibrada, enquanto a vontade de Deus era: eu preciso que você vá para Nínive, ainda que você passe por lutas, ainda que você passe por dificuldades, porque lá há um povo. Havia ali uma cidade inteira que precisava ser alcançada pela palavra que Deus colocaria nos lábios de Jonas. A gente vive, irmãos, em um mundo extremamente egoísta e individualista. As pessoas são ensinadas desde cedo a pensar nelas. É aquela história de farinha pouca, meu pirão primeiro, cada um puxando a sardinha para sua brasa. Mas se esquecem do próximo, do outro. Eu não estou dizendo que os desejos que nascem no nosso coração, que todos dão errado. Não, alguns até dão certo. Se não fosse assim, tantas pessoas que sequer acreditam em Deus não seguiriam seus corações e alcançariam determinadas coisas na vida. Mas a vontade de Deus é sempre superior. A vontade de Deus é sempre maior. E quando entendemos que uma das maneiras de identificar o que é vontade de Deus, do ser apenas desejo do nosso coração, é percebermos a quem aquilo beneficiará. Quantas pessoas serão alcançadas por aquilo que eu vou fazer? Quantas pessoas serão abençoadas pelas decisões que eu vou tomar? Quantas pessoas vão ser alcançadas pelas decisões que eu estou tomando? Se sou só eu, é fruto de egoísmo, vaidade, orgulho. Mas se vai para além de mim, pode ser um sinal fortíssimo de que aquilo é a vontade de Deus. Se só você ganha com as decisões que você toma, talvez Deus não esteja nas decisões que você está tomando. A segunda forma de nós percebermos o que é ou não a vontade de Deus para a nossa vida é a paz que aquela decisão ou aquele caminho traz ao nosso coração. A vontade de Deus, ela é capaz de trazer paz interior, ainda que estejamos passando no meio de uma guerra. Filipenses 4, versículo 7 diz: a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. A paz de Deus, irmãos, não tem nada a ver com a ausência de problemas. Pelo amor de Deus, eu não conheço uma pessoa adulta, e mesmo até crianças, mas principalmente os adultos, que não tenha problema. É problema de relacionamento, é problema financeiro, é problema de saúde. Problema não dá em árvore, ou não dá em poste, melhor dizendo, dá em seres humanos. Mas a paz que Deus traz não tem a ver com a ausência de dificuldade, não tem a ver com falta de oposição ou com facilidades na vida. A paz que Deus traz tem a ver com seguir a direção e a vontade que Ele tem. Quando, ao contrário disso, a gente escolhe e decide pelos desejos do nosso coração, a gente passa por um sentimento inverso. Sentimento de dúvida, apreensão, desespero, nervosismo. E olha que muitas vezes as coisas estão indo bem, mas ainda assim nosso coração está atribulado. E está ali você financeiramente bem, a sua saúde está boa, as coisas estão indo maravilhosamente bem, mas o seu coração está ali atribulado, ansioso, preocupado. E esse pode ser um sinal fortíssimo de que aquilo que você está fazendo pode não estar na vontade de Deus para a sua vida. Agora, se você está ali sofrendo perseguição, passando por luta, passando por dificuldades, é problema em todas as áreas da vida, mas seu coração está em paz, esse pode ser o sinal
de que ainda que você ande pelo vale da sombra da morte, Deus está contigo e não te abandonou. E aquilo que você está fazendo é a vontade dele para a sua vida. Lá em Lucas 22, quando Jesus está no Getsêmani, Jesus faz uma das orações mais sinceras. Ele está lá suando sangue, altamente deprimido, e ele diz: se for possível, afasta de mim este cálice. Contudo, seja feita a tua vontade, mesmo suando sangue. Olha que loucura, meus irmãos. Mesmo suando sangue, Jesus seguiu em paz. Já os desejos carnais, ou os desejos do nosso coração, eles geram ansiedade, dúvida, inquietação. Eu quero lhe dizer uma coisa. A vontade de Deus, algumas vezes, pode até nos levar para caminhar pelo deserto, mas nunca nos deixará viver em desespero. Mesmo no deserto, ele nos fará sentir paz no coração. E esse é um segundo sinal. O terceiro, e é um dos mais importantes e que poucas pessoas dão atenção, é se aquilo que estamos decidindo, pensando e desejosos, se aquilo está alinhado com a palavra de Deus. É engraçado, se eu estava falando com as minhas filhas, com minha esposa, lembrando de um período da minha infância, em que toda Santa Ceia, por exemplo, havia uma profecia. E a igreja parava para ouvir a profecia, a igreja parava para dar atenção àquilo que estava sendo profetizado. E de vez em quando, saíam umas batatadas da boca daquelas pessoas que diziam ser profetas. Só que as pessoas não tinham discernimento para saber diferenciar o que era Deus e o que era carne. O que era a palavra de Deus do que era apenas o desejo do coração, mesmo da pessoa, que se era profeta ou não, mas ela não deixou de ser humano. Se aquilo que eu desejo no coração, se a vontade que surge dentro de mim não está alinhado com a palavra de Deus, como pode ser a vontade dele para a minha vida? Então está ali, a Bíblia diz que o homem tem que ser marido de uma só mulher, e daqui a pouco eu quero ter 5. Como pode isso ser a vontade de Deus? E a Bíblia diz que eu tenho que ser fiel ao meu empregador, e eu sou funcionário, e aí eu estou ali enganando o meu chefe. Como pode isso ser a vontade de Deus? A Bíblia diz que nós temos que ser fiéis no pouco, e somos infiéis. Como pode isso ser a vontade de Deus? Ah, mas eu estou prosperando. Ah, mas eu estou ganhando dinheiro com essa maneira de ser. Eu estou conseguindo crescer financeiramente. Não pode ser vontade de Deus se aquilo que eu decido, se aquilo que eu falo e se aquilo que eu faço contradiz o que a palavra de Deus falou. Deus não pode negar a si mesmo. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Ele não pode negar a natureza que ele possui. Lá em Salmo 119, versículo 105, diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Como eu disse há pouco, a vontade de Deus nunca contradiz a sua própria palavra. Você imagina Deus falando uma coisa que vai contra o que ele disse antes? Se algo vai contra os princípios bíblicos, não é direção, é ilusão. Guarde isso no seu coração. A vontade de Deus nunca contradiz a Bíblia. Se aquilo que você está fazendo contradiz princípios bíblicos, não é direção, é ilusão. Os desejos humanos têm a tendência de buscar brechas justificativas. Sabe aquela história de Deus sabe, Deus conhece, Deus sabe o que eu estou passando, Deus sabe que eu precisei fazer isso, se eu não fizesse eu ia me dar mal. Cuidado com as tentações que o diabo faz quando você está passando pelo deserto. Cuidado!
Se aquilo que você está pensando em falar, fazer e decidir contradiz o que a Bíblia diz, não é a vontade de Deus. Você lembra quando Saul desobedeceu a Deus? Deus falou assim para Saul: Saul, você vai para determinada cidade e eu preciso que você destrua tudo. Tudo que está lá está contaminado, é mal. E aí Saul tem uma ideia: não, em vez disso eu vou levar esses animais para sacrificar para Deus. Qual foi a resposta de Deus lá em 1 Samuel? O Samuel avisa para Saul que é melhor obedecer do que sacrificar. Deus não poderia agora aceitar uma oferta de Saul que contradissesse aquilo que ele havia dado direção. Ah, não, porque Deus viu que a minha ideia era melhor que a dele. Que loucura! Não! Deus não vai mudar seu plano, sua ideia e seu propósito porque você acha que tem um caminho melhor. Se você precisa torcer a Bíblia para justificar algo na sua vida, tenha certeza que isso está fora da vontade de Deus. Aliás, deixe-me chamar a atenção para isso. Hoje as pessoas estão torcendo a Bíblia para justificar a sua maneira de viver. Interpretam versículos à torta e à direita da maneira que lhe apraz. Fingem não perceber a verdade que a Bíblia diz para não se comprometer com aquilo que ela faz de errado. Reinterpretam a Bíblia de acordo com o freguês. Tanto é que o mesmo versículo pode ser interpretado milhares de vezes por milhões de pessoas e cada um vai interpretar não o que a Bíblia quis dizer, mas o que ele quis entender. Se você precisa torcer ou distorcer a Bíblia para justificar algo que você está vivendo, cuidado, pois o que você está vivendo não é a vontade de Deus. E o quarto ponto, a quarta peneira, poderíamos dizer assim, para discernir se aquilo que estamos fazendo, falando, vivendo, desejando é da vontade de Deus ou apenas de nós mesmos, é que Deus, a vontade dele, ela é estabelecida por etapas e por processos. Deus não age nem por desorganização, nem por atropelos de processo. A nossa vontade é impulsiva. Já parou para perceber isso? Hoje, um dos maiores campos que crescem é o campo do marketing digital. E lá eles ensinam, nos cursos, que existem palavras certas, existem gatilhos mentais, existem formas de se falar que levam a pessoa à escassez, fazendo com que ela tome decisões no impulso, porque elas passam a desejar por conta própria algo que talvez elas nem precisassem ter. O desejo humano, ele é impulsivo. A vontade de Deus passa pelo propósito. O desejo humano passa pelo aqui, agora, do meu jeito, da minha forma. A vontade de Deus passa pelo processo que Deus nos leva para alcançarmos o propósito. Lá em Eclesiastes 3:1 diz: para tudo há um tempo determinado debaixo do céu. A vontade de Deus, olha, ela respeita processos, ela não pula etapas. Ela respeita a maturidade, ela respeita o tempo e a estação da vida das pessoas e dos projetos de Deus. Agora, os nossos desejos são muito impulsivos. A gente quer porque quer. E muitas vezes agimos como criança, não? Muitas vezes agimos infantilmente, querendo que tudo que está no nosso coração Deus faça do jeito que queremos, na hora que queremos, porque queremos. Mas a vontade de Deus não funciona assim. O braço de Deus não se movimenta de acordo com os meus caprichos. O filho pródigo, por exemplo, foi um daqueles que podem ser usados como exemplo para nós. Se você lembrar, aquele jovem
ele pulou etapas, ele queimou processos. Ele não estava pronto para ter a herança, mas exigiu ela assim mesmo. Ele não estava pronto, não tinha maturidade, não era a hora. O pai estava vivo e ele queria a herança. Ele não tinha maturidade e ele queria a herança. O que que acontece? Receber a herança com o pai vivo e receber a herança sem maturidade é o mesmo que desperdiçar a herança. E o que acontece é que ele joga tudo fora. Ele quis se antecipar, e quem se antecipa desperdiça. Dentro do processo do propósito divino, todos que se antecipam desperdiçam a sua própria herança. A vontade de Deus, ela não ignora a formação do caráter do ser humano. Quantas vezes eu tenho falado isso aqui repetidamente, que muitas vezes Deus começa o trabalho e faz uma promessa na nossa vida, a gente sendo Abrão, mas quando ele vai cumprir, nós já não somos mais Abrão, somos Abraão. É um processo de aprendizado, de crescimento. A minha vontade, ela é fast food. A vontade de Deus é alimento para a alma. A minha vontade, ela é espontânea e tantas vezes precipitada, impulsiva. A vontade de Deus, ela passa pelo processo, pelo amadurecimento e chega na hora certa, porque Deus não tem pressa. Quem tem pressa somos nós. Deus não nos entrega promessas no tempo dos nossos desejos, mas no tempo da nossa maturidade. Você guardou isso? Deus não nos entrega as promessas no tempo dos nossos desejos, mas no tempo da nossa maturidade. Esses são, então, irmãos, 4 caminhos, 4 maneiras, 4 peneiras de se discernir se aquilo que queremos, fazemos e estamos vivendo é a vontade de Deus ou se é apenas desejo do nosso coração. Vai para além de você ou beneficia apenas o seu bem-estar pessoal? 2, produz paz no seu coração, mesmo que você esteja passando por dificuldades? 3, é baseado na palavra de Deus? Ou aquilo que você quer da sua vida contraria o que Deus ensina? E 4, respeita processos ou é impulsivo, é instantâneo, é momentâneo? Porque o que Deus faz tem caráter de eternidade. Lá em Salmos 37, versículo 4 e 5, diz: deleita-te no Senhor, e Ele satisfará o desejo do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e Ele o mais fará. Quando você se alinha com a vontade de Deus, até os seus desejos começam a ser transformados. Deus não ignora o que a gente pensa, gente. Deus não ignora o que a gente deseja. Mas Ele sabe que o nosso desejo, quando nasce da nossa carne, ele pode ser venenoso, ele pode ser cruel, ele pode ser egoísta, individualista. Mas quanto mais a gente vai se aproximando de Deus, nós não mudamos Deus. Deus vai mudando o desejo do nosso coração, até que o nosso coração é moldado como o dele. Isso não nos isenta de falharmos. Isso não nos isenta de continuar a ter desejos ruins. Mas passe sempre por essas 4 peneiras. A quem meu desejo, minhas atitudes e decisões afetam? Só meu bem-estar ou a todos? Eu tenho paz com essas decisões? O que eu estou pensando, fazendo e falando está de acordo com a palavra de Deus? Está no tempo certo? No processo certo? Ou está precipitado e impulsivo? Eu quero, nessa tarde, te chamar a uma reflexão. Como estão as suas decisões? Qual foi a última vez que você parou para pensar se aquilo que você está pensando, falando e decidindo é o que Deus quer? Qual foi a última vez que você parou para analisar a sua vida
e se deu conta que algumas coisas que você falou, algumas decisões que você tomou, não era Deus, era impulsividade. Qual foi a última vez que você parou para analisar a sua vida e percebeu que decisões que você tomou lá atrás não eram decisões baseadas na vontade de Deus, mas no egoísmo de um bem-estar pessoal? Qual foi a última vez que você analisou os passos que você deu na vida e tem dado ainda hoje e percebeu que nem todos eles estão de acordo com a palavra de Deus? E vamos ser sinceros, qual foi a última vez que você sondou o seu coração e percebeu que muitas vezes as coisas que você falou, que você fez, que você pensou, não trouxeram paz ao seu coração? Mas você insistiu, você foi lá, pagou para ver, e o seu coração dizia: não é o caminho de Deus, essa não é a vontade do Senhor. Pois eu quero nessa tarde orar com você, meu irmão, passar a nossa vida nessas 4 peneiras, para perceber se aquilo que estamos vivendo é a vontade de Deus, ou se aquilo que estamos vivendo é apenas fruto do desejo do nosso coração.